Boa noite. Boa noite. A Anvisa aprova a vacina anti-Covid da Pfizer para crianças entre 6 meses e 4 anos. Cientistas explicam por que o aquecimento global aumenta o risco de novas epidemias. O TSE inclui pela primeira vez a língua brasileira de sinais nas urnas eletrônicas. Em Londres, o rei Charles e o príncipe William surpreendem o público na fila do velório da rainha Elizabeth. E 8 netos ficam em vigília por 15 minutos ao redor do caixão. Gaúchos voltam a montar acampamento em Porto Alegre em homenagem à Revolução Farroupilha. Tem ainda os gols do Brasileirão no sábado. E a expectativa para a final do Circuito Brasileiro de Skate. O Jornal Nacional está começando. A Anvisa aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid para uma nova faixa etária, crianças de 6 meses a 4 anos. Com 1 ano e 3 meses, Raul já pegou Covid 2 vezes. A mãe, Juliana, não vê a hora de poder vacinar o filho contra a doença. Todo esse cuidado com essa faixa etária é muito importante, então a gente quer mesmo que chegue o mais breve possível. O pedido para incluir crianças de 6 meses a 4 anos foi feito pelo laboratório em julho. A autorização veio depois da análise técnica de dados e estudos clínicos que indicaram que o imunizante é seguro para esse público. A vacina para o novo grupo tem dosagem e composição diferentes das demais faixas. Ela é menos concentrada que a dose dos adultos. A imunização completa com a vacina da Pfizer prevê 3 doses. O intervalo entre a primeira e a segunda aplicação é de 3 semanas. Da segunda para a terceira, o tempo de espera é de pelo menos 8 semanas. Para diferenciar, a cor da tampa do frasco também muda. Agora, a cor é vinho. A decisão da Anvisa amplia o público infantil que terá a chance de tomar a vacina. Até agora, só crianças a partir de 3 anos podiam ser vacinadas no Brasil. Mas a procura ainda está muito baixa. Dados do consórcio de veículos de imprensa apontam que de cada 10 crianças entre 3 e 11 anos, menos de 4 tomaram as 2 doses. O presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria ressalta que a Covid também é um risco para a saúde dos pequenos. É uma doença que impacta, sim, na população pediátrica. Este ano, por exemplo, tivemos quase 12 mil hospitalizações no país, só em 2022, de crianças menores de 5 anos de idade por Covid. Destas, infelizmente, 430 vieram a falecer. É urgente a necessidade de iniciarmos a vacinação de crianças menores de 5 anos. A mesma urgência sentida pelo pai do Raul. Assim que puder, a gente vai estar lá na fila para vacinar logo e ficar mais tranquilo, né? A gente tem que fazer a nossa parte e evitar que a transmissão continue, né, acontecendo. O Ministério da Saúde, a quem cabe comprar as doses e distribuir aos estados, ainda não anunciou a compra nem o calendário de vacinação para essa faixa etária. Vamos agora aos números da pandemia, atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. O Brasil registrou 685.410 mortes desde o início da pandemia. O total de casos passa de 34 milhões e 600 mil. A média de mortes aparece em queda de 43%. São 72 óbitos por dia. A média de casos também tem redução de 60% na comparação com 2 semanas atrás. Está em 7.801 casos diários. Agora a vacinação. 57,62% dos brasileiros com 12 anos ou mais já tomaram pelo menos uma dose de reforço. Outras informações no g1.com.br/coronavírus. E cientistas têm alertado para o risco de o aquecimento global acelerar o surgimento de novas epidemias. É para observar e procurar vestígios. A gente vai achar uma cobra aqui já já. Que eles entram na mata. Equipes da Fundação Florestal de São Paulo tentam entender como a perda de biodiversidade tem impactado os animais. É um bom lugar para instalar uma armadilha fotográfica. Por quê? Porque tem água e os bichos gostam, vêm para a água. Esse equipamento ele tem um sensor que detecta a presença. Assim, os pesquisadores conseguem saber que animais estão passando por aqui, como é que eles usam esse lugar.
com as imagens dos registros, nós sabemos se as espécies estão aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Quando as áreas elas são queimadas, né, você tem menos espaço para que esses animais possam ocupar e encontrar suas presas. Então, acaba ocorrendo uma competição por recursos, por alimento, né? O aquecimento global já causou mudanças suficientes para deslocar animais, favorecendo o encontro entre espécies que normalmente não se esbarrariam, revela estudo publicado na revista científica Nature. Pesquisadores analisaram mamíferos que podem carregar vírus nesses deslocamentos, o que aumenta o risco desses micro-organismos passarem dos bichos para os humanos. Imagine que você tem espécies diferentes vivendo em dois lados de uma montanha e a temperatura esquenta a tal ponto de que essas espécies começam a subir a montanha em busca de temperaturas mais amenas, mais suaves. Elas se encontram por causa da mudança climática e daí elas podem trocar micro-organismos entre si. A gente aumenta muito a probabilidade de emergência de novas doenças, inclusive aquelas com potencial pandêmico. Quem estuda os vírus explica que nas últimas 3 décadas o mundo viu crescer o número de vírus emergentes. Pelos continentes, diversas doenças infecciosas apareceram e outras tantas que tinham sumido do mapa ressurgiram. Os exemplos são muitos. Para lembrar alguns, o vírus causador da Covid, o da febre amarela, chikungunya, ebola, da Zika e de outras doenças que estão no noticiário. O que chama a atenção dos estudiosos é que esse movimento vem acontecendo em ritmo mais acelerado. É como se o mundo estivesse facilitando a vida dos agentes infecciosos. O perigo mora no que os cientistas chamam de pandemiceno, que seria uma era dos vírus. Ações predatórias sobre o meio ambiente hoje podem contribuir para o surgimento de uma nova doença amanhã. Toda vez que há destruição de um ambiente natural, você tem a possibilidade de estar impactando o equilíbrio que existe entre um agente viral, um agente infeccioso e a espécie hospedeira original. A saída passa por preservar e fazer vigilância. O patologista que sequencia genomas de vírus há quase 40 anos se surpreendeu quando viu a volta de um que provoca febre hemorrágica e não aparecia há 2 décadas. A descoberta no laboratório do Hospital Albert Einstein não é isolada. Nós temos alguns diagnósticos que eram bem raros de ser encontrados anteriormente. Quanto mais cedo a gente descobrir a presença desses vírus, mais cedo vai ser possível tomar medidas que possam evitar a propagação desses agentes na nossa população. Numa região de Cerrado que reúne grande parte de 4 estados brasileiros, a preocupação é outra. É com o desmatamento ilegal comprometendo o fornecimento de água. Nessa fazenda, em Dueré, sul do Tocantins, a Polícia Militar Ambiental encontrou 3.800 hectares de cerrado derrubados ilegalmente por proprietários rurais. A técnica usada pelos infratores é motivo de preocupação. Fixa uma corrente em 2 tratores e sai arrastando aí, vai retirando toda a vegetação. Acaba com tudo, deixa o solo desnudo. Em Guaraí, nessa outra fazenda, até uma carvoaria ilegal funcionava na área devastada. Em 4 meses, a fiscalização aplicou mais de 7 milhões de reais em multas. Segundo a ONG MAP Biomas, o desmatamento ilegal está avançando rapidamente nas novas fronteiras agrícolas do Brasil. Uma delas fica na divisa dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, região conhecida como Matopiba. No ano passado, a área perdeu 390 mil hectares de mata nativa, 23% de tudo que foi desmatado no Brasil em 2021. O Ministério Público diz que a legislação mais frágil favorece crimes ambientais nos estados onde o cerrado está presente. Outros biomas têm uma legislação ambiental mais protetiva do que o cerrado. E talvez essa questão da ausência de uma legislação forte, firme, na proteção desse bioma, possa ser, sim, um incentivo para os desmatamentos que nós estamos vendo nos dias de hoje. Além da perda da vegetação, o desmatamento do cerrado preocupa também por causa dos rios.
8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras têm origem no bioma cerrado, considerado fundamental para o abastecimento de grande parte do Brasil. Quando você perde a vegetação, a cobertura vegetal na beira dos rios ou no entorno de uma nascente, as nascentes se secam e os rios se assoreiam, né? Então isso compromete a disponibilidade de água naquele entorno. Nessa fazenda agrícola em Brejinho de Nazaré, a fiscalização multou o proprietário em R$500 mil por desviar o curso de um rio para 2 canais que irrigam plantações da própria fazenda. Já há estudos identificando que no ritmo de desmatamento atual, a gente pode ter no futuro somente manchas de cerrado ou então a vegetação nativa somente residual. O alerta. Hora de saber como é que fica o tempo amanhã em todo o país com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Oi, Elter. Boa noite para você, para Ana Paula e boa noite também para você que nos acompanha aqui no JN. O domingo tem previsão de sol o dia todo nessas áreas que estão em amarelo no mapa. Mas continua frio em Curitiba, mínima de 8 e máxima de 18 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o dia começa com temperaturas baixas. À tarde melhora um pouco, 23 e 25 graus. Em Campo Grande, termômetros entre 15 e 33 graus, enquanto em Macapá e em Teresina fica bem abafado desde as primeiras horas da manhã. Palmas também esquenta muito e tem possibilidade de pancadas de chuva, só 5 milímetros, é pouco. Não chove um tanto desse desde 23 de abril, ou seja, há quase 5 meses. Qualquer volume ajuda a aliviar o ar seco. Brasília, Goiânia e Cuiabá também têm chance de registrar alguma chuvinha depois do calor, de até 30 graus em Brasília, de 35 em Goiânia e de 40 graus em Cuiabá. Chove mais forte na divisa de Mato Grosso com Pará e Amazonas. Nas outras regiões destacadas aqui em azul, os volumes esperados são menores, com exceção do litoral da Bahia e do Recôncavo Baiano, onde há risco de temporal amanhã e depois. Em Salvador, por exemplo, a expectativa de 40 milímetros nesse domingo e outros 30 milímetros na segunda-feira. Segunda, as instabilidades aumentam também no sudoeste de Mato Grosso do Sul e em grande parte da região sul. Inclusive, as tempestades estão previstas para Porto Alegre e para Florianópolis. Na terça-feira, volta a chover aqui em São Paulo. Na quarta, chove mais e na quinta, ainda mais, 50 milímetros. É quando o inverno termina. A primavera começa oficialmente na próxima quinta-feira à noite, às 10 horas e 4 minutos no horário de Brasília. E para a nova estação, os meteorologistas preveem mais frio do que calor no centro-sul do país, ou seja, poucos dias quentes. Muita chuva na região centro-oeste e em Minas Gerais. E pouca chuva no sul do Brasil. Um bom domingo para vocês. Até segunda-feira. Ana, Elter. Obrigada, Eliana. E o Nordeste vive uma temporada de ventos fortes e consegue produzir energia a um preço mais em conta do que outras formas de geração do setor elétrico. Movidos pela chamada safra dos ventos, os aerogeradores instalados no Nordeste estão em plena potência. É o período do segundo semestre onde se colhem recordes de geração de energia. Em agosto, num único dia, a energia média gerada foi suficiente para suprir toda a região e ainda exportar uma parte para o restante do país. Esse fator é muito importante porque a energia eólica ela gera muito no período em que as hidrelétricas estão gerando menos, o que contribui para que a gente tenha muita segurança no sistema em termos de abastecimento e que a energia chegue para o consumidor a preços mais competitivos. A entrada em operação de novas usinas eólicas contribui para o aumento da produção de energia a cada ano. Esta, que fica em Fortim, litoral do Ceará, tem capacidade suficiente para abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes. A maior parte da geração entra no sistema que abastece o país. Agora, parte dela vai para o chamado mercado livre, que dá às empresas que consomem muito a possibilidade de contratar energia direto de uma usina de geração. É um mercado que, ao longo do tempo, ele pode chegar ao consumidor residencial. Isso já é uma realidade há muito tempo na Escandinávia, na Suécia, Noruega, Dinamarca, né? O consumidor escolhe
se ele vai comprar da sua concessionária local ou se ele vai fazer algum contrato com uma outra fonte de geração. Vai poder escolher, por exemplo, uma energia mais limpa, energia eólica, energia solar, vai poder negociar descontos. Hoje, para os consumidores de grande porte, esse desconto pode chegar à casa dos 20%. Enquanto a possibilidade de vender a energia gerada diretamente para os consumidores incentiva os investimentos no setor, o Brasil tem 66 projetos de complexos eólicos offshore, com a instalação das torres no mar, onde o vento é mais intenso e não encontra barreiras. Os projetos estão em fase de licenciamento ambiental em 8 estados, principalmente no Rio Grande do Sul e aqui no Ceará. Na Europa, essa já é uma realidade. Por aqui ainda é preciso regulamentar o uso do mar para a instalação dos complexos, mas a expectativa é de que os primeiros empreendimentos estejam concluídos e gerando energia em 8 anos. Amanhã, no Fantástico, uma operação contra o trabalho escravo desvenda uma série de crimes numa comunidade religiosa isolada no meio da floresta amazônica. Nossos repórteres conversaram com moradores que fugiram da comunidade Lucas e resolveram denunciar. Como é que você definiria a comunidade Lucas? Na comunidade, a polícia encontrou um caderno com segredos e indícios de crimes e bastões de madeira que seriam usados para agredir quem não andasse na linha. Você viu seu filho sendo espancado? Muitas vezes. As pessoas ali são escravizadas em nome de Deus. Exclusivo. Uma entrevista com uma mulher que acusa de estupro o cantor de pagode Leandro Learte, líder do grupo Arte Popular. Eu comecei a me debater pedindo para ele parar e tentando tirá-lo de cima de mim. Minha vida hoje ela é feita de dores psicológicas, físicas, né, de limitações. O resgate dramático de mãe e filha que ficaram perdidas na mata em Minas Gerais. O que vocês comeram? Pra ela, eu achei uns coquinhos, sabe? Uns coquinhos amarelinhos. E dei ela. E uma descoberta fantástica. O mamífero mais antigo do planeta foi identificado no Brasil. Como pesquisadores chegaram a essa conclusão? É ciência. É amanhã, depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. A seguir, o acampamento Farroupilha em Porto Alegre. A família real surpreende os britânicos a 2 dias do enterro de Elizabeth II. O terceiro dia completo de velório da Rainha Elizabeth em Londres foi marcado por momentos surpreendentes. Na última madrugada, a fila ultrapassou a marca de 25 horas de espera. Em um comunicado, o governo do Reino Unido chegou a pedir para as pessoas não irem mais à fila. Mas quem enfrentou o frio de 7 graus recebeu um afago da família real. O rei Charles e o príncipe William visitaram o público e foram recebidos com gritos de saudação. Receberam carinho no braço, beijo nas mãos e ouviram relatos emocionados, de pertinho. Esta menina, ao telefone, diz ao pai: "Eu não posso falar agora, eu acabei de apertar a mão do príncipe William." O príncipe esbanjou bom humor. "Você está aqui há 30 horas, mas você está muito bem para 30 horas." Com essas crianças, falou sobre futebol. Vocês são fãs do Manchester? Nem tudo pode ser perfeito, né? O rei Charles também não economizou no sorriso. Para essa peruana, perguntou se, além do ursinho Paddington, ela trouxe a marmelada que o personagem tanto ama. Charles, com a agenda lotada, se encontrou com militares e chefes de governo de países da comunidade britânica, como o primeiro-ministro do Canadá. Durante a noite, os 8 netos da rainha Elizabeth cercaram o caixão no Palácio de Westminster. Pela primeira vez na história, os netos se colocaram em vigília em um funeral da realeza britânica. Foram 15 minutos de silêncio. Amanhã será o último dia completo de velório público.
e terá a participação de chefes de Estado e de governo de mais de 100 países. Entre eles, o presidente americano Joe Biden, que chegou agora à noite no Reino Unido. E a polícia londrina prepara um esquema de segurança sem precedentes para o funeral de Estado da Rainha Elizabeth na segunda-feira. A segurança é um desafio constante. Ontem, um homem foi detido ao tentar tocar no caixão da rainha. Hoje, o rei Charles III e o filho, o príncipe William, visitaram a Scotland Yard para agradecer e incentivar o trabalho da polícia de Londres. O efeito foi imenso, disse o chefe da equipe. Para nada dar errado, a maior operação policial da história do Reino Unido envolve 10 mil agentes. A Polícia Metropolitana de Londres tem um reforço de todas as regiões do país, além de trabalhar junto com o Exército, Marinha e Aeronáutica. O prefeito falou que é um evento sem precedentes na cidade. Sadiq Khan, que durante a semana comparou a uma maratona, uma Olimpíada e um casamento real ao mesmo tempo, explicou diante do nosso microfone o motivo de atrair tanta gente. Ela era a continuidade. Presidentes vêm e vão, primeiros ministros, integrantes da família real, mas ela sempre esteve presente. Ali atrás fica o Palácio de Buckingham. O cortejo que vai levar o caixão com o corpo da Rainha Elizabeth de Londres para o Windsor vai passar por aqui na segunda-feira. Mas já tem gente acampando para garantir um lugar. O Martin já dormiu 3 madrugadas no frio. Ainda faltam 2. Estou aqui para testemunhar e participar da história. A Mary Jane acampou em todos os grandes eventos da família real nas últimas 4 décadas. Mas desta vez, disse ela em lágrimas, é diferente. Eu vim para me despedir de uma monarca que nos deu orgulho, que nos serviu por 70 anos. Estou aqui para agradecer e dizer adeus. A União Europeia pediu hoje a criação de um tribunal internacional de crimes de guerra para apurar a descoberta de centenas de corpos em uma cidade reconquistada pela Ucrânia. Legistas afirmam que 99% dos corpos encontrados até agora em Izium têm sinais de violência. Mais de 440 estavam no cemitério improvisado. O chefe do governo pró-Rússia, que abandonou a área na semana passada, acusou os ucranianos de encenarem as atrocidades. O presidente russo Vladimir Putin disse que a recente reação ucraniana não atrapalha a estratégia militar do Kremlin. A Rússia disse que atacou hoje as cidades de Kherson, Mykolaiv, Kharkiv e outras na província de Donetsk. E acusou a Ucrânia de bombardear Belgorod, em território russo, matando uma pessoa. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou hoje que a eletricidade na usina nuclear de Zaporíjia foi restaurada. Bombardeios nos arredores tinham danificado as linhas de transmissão, aumentando o risco de um desastre nuclear. Terminou a agonia dos afegãos acampados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O grupo de 109 refugiados foi levado para um hotel na capital paulista e já começou a receber atendimento médico. Muitos foram vacinados. As famílias fugiram da perseguição que sofriam no Afeganistão desde que o Talibã assumiu o poder. Agora, eles vão fazer cursos de português. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que trabalha em parceria com entidades governamentais e agências envolvidas na acolhida dos afegãos. A Polícia Civil prendeu hoje um suspeito da morte do ganhador da Mega Sena em Hortolândia, interior de São Paulo. Outros 3 tiveram a prisão decretada, mas estão foragidos. Imagens divulgadas pela polícia mostram Jonas Lucas Alves Dias antes de ser sequestrado na terça-feira. Uma caminhonete branca passa por uma rua perto da casa dele. Cerca de 2 horas depois, bandidos estacionam um outro carro numa agência da Caixa e movimentam a conta da vítima. 20 horas depois de ser rendido, Jonas foi deixado às margens da rodovia dos Bandeirantes com sinais de espancamento. Ele morreu no dia seguinte. Vitor Arthur Pinho Possobon, flagrado sufocando o enteado de 4 anos, foi transferido hoje para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio. As agressões foram gravadas por câmeras de segurança de um condomínio em Niterói, na região metropolitana do Rio. A polícia também investiga denúncias de violência feitas pela mulher dele. Amanhã, Vitor passará por uma audiência de custódia.
A polícia de Minas Gerais tenta identificar e localizar um homem que agrediu uma faxineira em Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito tenta passar enquanto a mulher lavava a calçada. O agressor tira a mangueira das mãos dela com violência, deixa a mulher encharcada que cai e se machuca. Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, disse que o homem reclamava do desperdício de água. Ela fez exame de corpo de delito após ficar com escoriações e registrou boletim de ocorrência pela agressão. No Rio Grande do Sul, é tempo de relembrar a Revolução Farroupilha. Depois de 2 anos suspenso por causa da pandemia, o tradicional acampamento voltou a ser montado em Porto Alegre. Em pleno centro de Porto Alegre, gaúchos vindos dos 4 cantos do estado se reúnem em torno do churrasco e do chimarrão. Eles celebram a memória da Revolução Farroupilha, que no século XIX lutou pela independência do Rio Grande do Sul. Tudo acontece no mesmo lugar onde há 40 anos, pela primeira vez, o pai do seu Jorge ergueu uma barraca para marcar a data. Não era uma semana, aí nós íamos na sexta-feira e ficamos sexta, sábado, domingo, desfilamos e fomos embora, no dia 4 de setembro. Então, e aí o meu pai nem sabia a proporção que ia tomar, que hoje é essa monstruosidade aqui de acampamento. A tradição passou para o neto do pioneiro. O acampamento cresceu. E todos os anos, a família viaja mais de 300 quilômetros para se reunir no mesmo local e manter viva a cultura gaúcha. Além de cultivar a tradição, poder tocar uma gaita, animar os amigos, os gaúchos vêm aqui comer um assado junto com a gente, então isso é uma coisa fora de série. Até o encerramento, na terça-feira, mais de 1 milhão de pessoas são esperadas no parque. Cada espaço desses serve como ponto de encontro e confraternização durante os 20 dias do evento. Foram construídos especialmente para os festejos, para retratar como eram os costumes gaúchos 200 anos atrás. São mais de 200 deles, feitos de madeira e até de barro, que viram atração turística e que recebem o público com muito churrasco e música. Para mim é uma satisfação muito grande ver o nosso galpão Laços de Amizade cheio de pessoas confraternizando aqui a Semana Farroupilha. Relembrar um pouco do passado e celebrar o que aqueles homens tentaram fazer há 200 anos atrás. A seguir, o dia de campanha de candidatos a presidente. E a inclusão da língua de sinais nas urnas eletrônicas. Nas eleições deste ano, pela primeira vez, as urnas eletrônicas terão um recurso para auxiliar pessoas surdas, a tradução em Libras, a língua brasileira de sinais. Cidadania, palavra que o professor Sérgio faz questão de ensinar. Desde 1989, ele nunca deixou de votar. Olha aí o título de eleitor. Porque eu acredito que as eleições é o momento que nós podemos exercer a nossa cidadania. E podemos, nesse momento, escolher e ter um futuro melhor. O Brasil tem 10 milhões de surdos e 111 mil declararam para a Justiça Eleitoral ter deficiência auditiva. É por isso que a mudança na urna eletrônica significa tanto. Uma intérprete de Libras vai aparecer na tela indicando qual cargo está em votação. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente. Existem muitas pessoas que não são devidamente alfabetizadas, né, com o alfabeto que a gente utiliza no dia a dia, mas que são alfabetizadas somente em Libras. Então essas pessoas têm uma dificuldade real em utilizar o equipamento, pelo menos tinham até então, né? E agora elas vão ter confiança em usar a urna, porque a urna vai dizer exatamente em qual cargo ela está votando. O eleitor surdo não vai precisar fazer nenhum cadastro, nem pedido especial no dia da eleição. Essa é uma novidade que vai estar disponível em todos os locais de votação e para todos. As urnas eletrônicas que serão usadas no Brasil inteiro já estão atualizadas com esse novo recurso de acessibilidade.
Em Goiás, um projeto da Justiça Eleitoral com palestras e orientações em Libras sobre a importância do voto leva a urna acessível até a comunidade surda. E o objetivo é realmente aproximar da comunidade surda, também os deficientes visuais, os cegos e todo tipo de deficiência, buscando a inclusão desse tipo de eleitor no processo de escolha dos seus eleitos. A gente percebe que há uma dificuldade ainda para essas pessoas surdas terem acesso, por exemplo, ao seu título de eleitor. Por falta de informações, o Fábio demorou a tirar o título de eleitor. Agora, aos 35 anos, vai votar pela primeira vez. Primeira vez está escolhendo os meus representantes, os que eu acho que vai ser importante para termos um futuro melhor, um Brasil melhor, para estar nos apoiando a comunidade surda. Sérgio já treinou bastante na nova urna. Está preparado. E é isso aí. Muito obrigada. Vamos ver agora como é que foi o dia de campanha de candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, candidato do PDT, fez campanha em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Ele visitou um conjunto habitacional onde muitas casas estão em situação irregular. Ciro Gomes falou sobre o plano de governo para regularizar a posse de terrenos e residências, além do projeto que vai financiar a reforma de casas populares. O candidato explicou que quer reduzir o custo pago pelo governo federal por cada moradia popular e, assim, poder aumentar o número de construções. Para isso, diz que vai incentivar a contratação de mão de obra local. Eu posso empregar pessoas da própria família que estão desempregadas, os vizinhos, e eu vou começar a ativar um setor econômico que não importa nada do estrangeiro, nenhum dos seus insumos é importado, esse é um dos raríssimos setores, e contrato mão de obra com dificuldades graves de qualificação. O custo disso, de papel da terra, junto com isso, é um custo perfeitamente praticável dentro da reforma fiscal que eu quero fazer. A candidata do MDB, Simone Tebet, esteve em Cidade Tiradentes, um bairro no extremo leste de São Paulo. Cercada por apoiadores, ela circulou pelo comércio e entrou em salões de beleza para falar com mulheres que estavam trabalhando hoje. Disse que quer incentivar o empreendedorismo feminino. Tebet também visitou uma casa de cultura, onde conversou com jovens. E nesse cenário de muitas carências, a candidata Simone Tebet falou de suas propostas para a área da habitação. Tebet falou em construir 1 milhão de casas populares em 4 anos. Nós vamos atacar em todas as frentes. Áreas públicas federais serão doadas para os municípios para fazer casas, aluguel social imediatamente para as famílias mais vulneráveis. Vamos construir na faixa Minha Casa Minha Vida 1 milhão de casas populares, porque, repito, a chave da casa própria é na mão da família vulnerável. É a porta de entrada de todos os demais direitos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, esteve em Curitiba. Ele fez um comício na Boca Maldita, ponto tradicional de manifestações no centro da cidade. O candidato subiu ao palanque ao lado de aliados e da mulher Janja. Apoiadores ocuparam a rua em frente ao palco. Lula discursou para apoiadores por aproximadamente 45 minutos. Entre os temas, falou sobre fome, educação e cultura. Ele disse que pretende recriar o Ministério da Cultura e descentralizar os incentivos para a área. Sobre a educação, Lula disse que uma das prioridades será investir no ensino fundamental. Escola em tempo integral para que as nossas crianças possam ter melhor qualidade de ensino, para que os nossos professores possam ter melhor qualidade de salário e para que a gente possa, inclusive, diminuir a violência contra as crianças que existe nesse país. Jair Bolsonaro, do PL, passou o dia em Pernambuco. Pela manhã visitou Santa Cruz do Capibaribe. De lá seguiu em uma motociata até Caruaru, um trajeto de 60 quilômetros. Bolsonaro foi recebido por apoiadores e fez um discurso em cima de um trio elétrico. No Nordeste, brevemente, será uma grande potência em energia. Já começamos a levar para a prática a instalação de cataventos em toda a costa do nosso Nordeste. Nós geraremos energia aqui na costa do Nordeste, o equivalente a 50 Itaipus binacional.
Na sequência, Jair Bolsonaro seguiu de helicóptero para o terceiro compromisso do dia no agreste do estado. O candidato Jair Bolsonaro, ao chegar em Garanhuns, participou de um almoço junto com empresários aqui da região. O candidato também participou de um evento religioso e no final fez um discurso para apoiadores. Jair Bolsonaro. Sofia Manzano, candidata do PCB, fez campanha em Feira de Santana, na Bahia. Ela visitou uma feira popular e falou sobre sua proposta para a geração de emprego. A nossa principal proposta é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. Há uma discussão hoje de como aumentar o emprego com desenvolvimento tecnológico que tira empregos, reduzindo a jornada de trabalho. Também para valorizar a própria família. Porque para você cuidar da sua família, você tem que ter tempo. Léo Péricles, do Unidade Popular, passou o dia em Florianópolis. Ele fez uma caminhada e visitou uma comunidade. Disse que pretende priorizar os mais pobres. Primeiro, anistiar a dívida das famílias pobres do Brasil, porque nós temos uma história de anistiar só os bancos, os muito ricos. O aumento de 100% do salário mínimo, junto às frentes emergenciais de trabalho, o Estado tem o papel central de contratar milhões de pessoas para fazer obras de saneamento e também na parte da moradia. A seguir, os gols de sábado no Brasileirão. E o encontro do balé clássico com a batida do Olodum. Voltamos com o esporte. No Brasileirão, o Botafogo venceu o Curitiba. Cobrança de falta de Marçal e Vitor Cuesta fez 1-0 para o Botafogo contra o Curitiba. Logo depois, o zagueiro Luciano Castan bobeou, Eduardo ficou com a bola e rolou para Tiquinho Soares. Primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Final Botafogo 2, Curitiba 0. Avaí e Atlético Mineiro. Bissoli bateu o pênalti, o goleiro Everson tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol da vitória do Avaí, 1-0. Foi a estreia do técnico Lisca, que acabou com um jejum de 9 jogos sem vitória do Avaí no Brasileirão. Na Série B, o Vila Nova venceu o Brusque e saiu da zona de rebaixamento. Com 2 minutos de jogo, Wagner bateu a falta, ninguém desviou e a bola entrou direto. Vila Nova 1, Brusque 0. Chapecoense e CSA. Nos acréscimos, Perotti cabeceou e ele mesmo aproveitou o rebote. Gol chorado, Chape 1, CSA 0. Agora Sampaio Correia e Criciúma. Igor Catatal fez 1-0 para o Sampaio. De cabeça, Thiago Alagoano empatou para o Criciúma. Final Sampaio 1, Criciúma também 1. O Esporte Espetacular de amanhã tem uma reportagem especial com uma fera do Cubo Mágico. Olá, boa noite. Boa noite. Amanhã no Esporte Espetacular vamos conhecer a história incrível do Vitor, de 16 anos. Ele é um aluno aplicado e um fenômeno do Cubo Mágico. Mas com um detalhe, ele não enxerga. O que tem de mágico é ver que as pessoas estão se espelhando em você. Mais inspiração que ele não tem, né? O moleque faz tudo, cara. E uma reportagem especial sobre as semifinais da Copa do Brasil. 4 histórias, 4 torcedores. E o amor pelo seu clube. Mediada por quem cresceu fazendo parte da história do cinema. Qual é o seu time? Corinthians. Você é tricolor fanático? Claro. A gente quer saber se você é realmente fanático. E ao vivo, os melhores skatistas do Brasil na final do Circuito Brasileiro. Tudo isso amanhã, logo depois do Auto Esporte. Até lá. E nessa final do Circuito Brasileiro de Skate, que o Esporte Espetacular transmite amanhã, uma das atrações é a Raíssa Leal. Uma conversa, um abraço para quem é fã. Ah, significa muito, né? Eu amo muito, 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 muito ela. Maitê tem 11 anos, é pernambucana do Cabo de Santo Agostinho, que fica na região metropolitana do Recife. Em 2020, um ano antes da medalha de prata da Raíssa nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Maitê participou de uma reportagem do Esporte Espetacular e encontrou a fadinha pela primeira vez. Não se aguentou. Oiê! Tudo bom? Tudo. Eu tô muito emocionada por isso.
2 anos depois, elas se reencontram aqui no Recife, onde está rolando a terceira e última etapa do STU, o principal campeonato de skate do Brasil. Só que agora, a relação de Maitê com Raíssa não é só de fã, é também de adversária. A Maitê Medeiros para a primeira manobra. Maitê foi convidada para participar do STU no Recife e competiu na mesma categoria da Raíssa. Eu quero ser a Raíssa, eu me enxergo no futuro lá nas Olimpíadas como ela, porque eu me inspiro nela, sabe? Pô, eu fico muito feliz de estar podendo inspirar essa nova geração. Raíssa mandou bem para variar e se classificou para a final de amanhã. Maitê não conseguiu ficar entre as 8 finalistas, mas o dia dela foi inesquecível, né? Já começou a viver o seu conto de fadinha no mundo do skate. Em Florianópolis, uma apresentação juntou no palco o talento e a disciplina do balé Bolshoi com o gingado do samba reggae do Olodum. De um lado, o rigor dos movimentos perfeitos. Do outro, o improviso, a liberdade do ritmo. Pura delicadeza, pura energia. A cultura europeia, a cultura africana. Cada uma delas, artes do gênio humano. E por que não tudo isso junto e misturado? Assim, meio a cara do Brasil. Para isso, Bolshoi e Olodum uniram seus talentos. O balé clássico dançou na cadência da batucada samba reggae. A música toca dentro da gente. Tá sendo muito legal, uma experiência incrível. Os timbres, os graves vibram aqui dentro e vai fluindo como se tudo fosse muito fácil. Em Santa Catarina, que estão a única escola do Teatro Bolshoi fora de Moscou e a única escola do Olodum fora de Salvador. Isso facilitou o espetáculo. A ideia dele é mais paz e união. Usar a leveza da cultura para amenizar os tempos pesados que vivemos. E eu acho que a arte faz isso. Ela une as pessoas, une a organização em prol de uma vida, de uma sociedade melhor. Eu acho que apertando as mãos que a gente consegue fazer uma grande nação. Uma mensagem poderosa assim não precisa de muito ensaio para ser levada em frente. Olodum e Bolshoi se reuniram apenas uma vez na noite de sexta-feira para acertar os ponteiros. Hoje, na tarde de sábado, a mensagem estava na rua, dançada, batucada, compartilhada. Uma multidão veio ver o show no palco montado na Avenida Beira-Mar Norte, a principal de Florianópolis. Maravilhosa, excepcional, gostamos bastante. Mostra o quanto o povo brasileiro é receptivo com essa mistura toda. Uma experiência que a Manuela e os colegas do Bolshoi vão guardar para sempre. Uma sensação maravilhosa que acho que eu nunca senti antes na minha vida. Foi incrível estar com todo esse pessoal reunido. A energia estava surreal e foi maravilhoso. Pinturas gigantescas estão transformando o visual de uma comunidade em Belo Horizonte. O projeto reúne artistas e os próprios moradores. Novos talentos vão preenchendo os espaços vazios no muro da oficina de grafite. Aqui todo o trabalho é em equipe. Sempre tem espaço para mais alguém. E todo mundo se diverte junto. Outros moradores da comunidade estão pintando um desenho muito maior, nas fachadas de 37 casas. A gente ter essa visão, essa credibilidade para a nossa comunidade é muito importante e que atrai novos olhares, a gente atrai também novas experiências, a gente atrai também novas conquistas. A responsável pela obra é a artista visual crioula. Primeiro, ela usou uma foto da favela para fazer o projeto. Depois, encarou as alturas escalando andaimes para dar forma à criatividade. Segundo ela, os símbolos representam um portal e vieram de povos ancestrais. O que eu trago aqui é uma geometria ancestral, intuitiva, é um portal no meio da favela e é isso, assim, as cores e as formas, todas têm uma intenção. Esses lugares, eles precisam ser vistos, né, que tem muita potência. Uma obra de arte tão grande só pode ser vista por inteiro deste ponto.
É aqui que todos os traços se encontram e o desenho se revela, transformando uma simples calçada em um mirante. A Vila Nova Cachoeirinha é a segunda favela a virar arte a céu aberto em Belo Horizonte. Quando a gente chega aqui na vila, a relação é de pertencimento, de saber que a sua vila está no foco, que tem outras pessoas que vão olhar para essa região com outros olhos. Como a pintura foi feita perto de uma avenida importante de BH, o que não vai faltar é público para apreciar o mural gigante. Você está parado assim no trânsito, né, que você começa a observar realmente a cidade, como que ela está. É uma coisa bem chamativa, viu? Aquelas cores lá deu vida ao local, né? As cores já deram um outro significado para quem agora vive dentro da arte. Surpreendente, né? É estar num lugar que está fazendo história. Hoje a gente está sendo visto nacionalmente pelas pessoas por um lugar de alegria, de paz, de tranquilidade, e é isso que é o gratificante. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Ótima noite e bom domingo. Assista a outros vídeos do canal e inscreva-se em Noar Games TV 2. Aqui você acompanha as últimas notícias do Brasil e do mundo.